how are you doing today? Como estão todos hoje? Here's teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e vamos conferir os nossos conteúdos de hoje. Então, essa é a aula 14, nossa última aula, aula de revisão e avaliação. Então, eu peço que vocês fiquem bastante atentos, deixem essas anotações aí perto de vocês, and let's start. E vamos começar relembrando um pouco da estratégia de leitura skimming. Então, vamos ver a definição sobre o que é essa estratégia? Então, essa estratégia é uma leitura rápida, ok? Para quê? Para identificar a ideia principal de um texto. Então, você só passa os olhos ali para saber do que aquele texto está falando, qual é o assunto, não é? Temos ainda mais informações sobre essa estratégia, que diz o seguinte, que são as características sobre ela, né? Então, é a leitura 3 ou 4 vezes mais rápida que uma leitura normal. Como eu falei para vocês, eu quero só saber o assunto. Então, eu não vou ficar me detendo palavra por palavra ou lendo detalhes, ok? Porque eu quero saber só o assunto do qual está se referindo o texto. Então, ela é indicada em situações em que o leitor tem muita coisa para ser lida em pouco tempo. Isso acontece bastante nas nossas avaliações externas, como, por exemplo, o Enem, não é verdade? Então, você tem um tempo para elaborar as suas provas, para respondê-las, e você não tem muito tempo para ficar lendo, né, com mais detalhes. Então, por isso que ela é bem indicada para esse tipo de avaliação. Então, ela é uma leitura mais abrangente que o scanning, que é uma outra estratégia de leitura também. E temos alguns tópicos que a gente pode observar ao analisar um texto com o skimming. Vamos ver aqui comigo. Então, eu tenho que observar os títulos e subtítulos, né, do texto. Eles já dizem quase tudo, certo? Então, eu fico bastante atenta nesses detalhes do texto. Observo também a introdução e conclusão, caso haja, né? Em geral tem introdução ou às vezes não tem, tudo bem? Então, caso haja os dois ou não, você observa também, certo? Continuando, você avalia também, né, e dá uma checada no primeiro e último parágrafos. Então, confere também. Isso a gente vai descendo. Vocês já observaram? Eu estou lá no título, eu venho na introdução, vou lá para o final, ok? Para quê? Por que você está fazendo dessa forma? Para que você possa confirmar se o que você viu lá no comecinho é o que você está imaginando, né? No caso, o assunto do texto. O que mais que você pode observar? Tópico frasal. Em geral, o tópico frasal, ele apresenta-se no primeiro parágrafo e na primeira frase desse parágrafo. É como se fosse bem um resumo, ok? Continuando. Observo ainda imagens, gráficos e tabelas, porque elas nos ajudam também a decifrar qual é o assunto do texto. Observo ainda palavras cognatas, palavras-chave e palavras repetidas. Então, cognatas são aquelas palavras que são bem parecidas na escrita com nossa língua portuguesa e tem o mesmo significado, né? Por exemplo, a palavra independent. Faltou só o E no final para ficar igual, não é? Então, independent é independente em português. Então, praticamente toda a palavra é escrita como se fosse em português, né? E o significado é o mesmo para a gente. Bom, ainda sobre as palavras-chave, são aquelas que se destacam por se referir ao assunto do texto. Por exemplo, se o texto está falando sobre computer, que outras palavras relacionadas a computer você pode encontrar em um texto? Pode encontrar software, hardware, mouse, ou outras palavras que se relacionam ao assunto computer. Então, essas são as palavras-chave. E as palavras repetidas? Essas nos ajudam bastante também. Por quê? Porque elas vão confirmando qual é o assunto do texto. Então, se o assunto é computer, você vai observar que esta palavra vai sempre aparecer no texto, ou vai se repetindo, ou palavras parecidas com ela. Right? E vamos ver mais um pouquinho da nossa revisão. Bem, vamos relembrar agora um pouco, né, do nosso vocabulário sobre arts. Vocês podem acompanhar aqui, né, nas nossas imagens as atividades que as pessoas estavam fazendo em relação às artes, certo? Então, aqui atrás de mim tem pessoas pintando, ali outras, né, fazendo um design de um prédio, ali outras esculpindo e aqui escrevendo. Então,
todas essas frases que eu falei são de pessoas que estão fazendo atividades neste momento. E eu estou falando de quem? Eu estou falando de um tempo verbal chamado present continuous. E para que eu possa fazer uma frase no present continuous, eu preciso desses elementos que estão aqui, ó, certo? Então, sujeito, verbo to be, o verbo acompanhado do ing e o complemento. Então, por exemplo, falando dessa imagem aqui atrás, eu quero dizer, né, em inglês, que eles estão pintando. Vamos começar com o sujeito que está ali, ó, que é o they, que é eles ou elas. Depois, o verbo to be que acompanha o they é o are. They are. Eles ou elas estão, ok? Depois deste verbo to be, eu vou precisar desse aqui, que é o verbo principal, que neste caso é o verbo paint, que é o verbo pintar. Mas ele precisa ser acompanhado desta palavra aqui, ó, do ing. Se eu não colocar o ing, ele vai ficar assim, ó, eles estão pintar. Quando eu coloco o ing, fica eles estão pintando, ok? Então, o nosso ando, endo e indo em português, no inglês é este ing aqui, certo? E dependendo da sua frase, nós temos ou não complemento. Neste caso, eu tenho um complemento com a palavra now, que significa agora. Então, they are, né, eles estão aqui atrás de mim, they are painting now. Eles estão pintando agora. Então, vamos ver alguns detalhes sobre o present continuous. Acompanhe. Então, present continuous ou present progressive, ele é um presente contínuo ou progressivo, né, na tradução. É um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala, tá? Tá acontecendo agora, ok? Então, quero descrever algo que está acontecendo agora, então é o present continuous que você vai usar. Em geral, quando a gente utiliza esse tempo verbal, ele é usado com esses advérbios de tempo aí, ó, que são esses que estão na nossa lista, que são now, agora, at the moment, no momento, ou at present, no presente, ou atualmente. Então, todos esses advérbios de tempo reforçam, né, que a ação está acontecendo agora, neste momento, atualmente. Tudo bem? Bom, mas para que a gente possa utilizar, né, com eficácia o present continuous, eu preciso aplicar aquela regra do ing nos verbos. E tem algumas situações que a gente precisa ficar atento. Vamos observar aqui comigo. Então, nós temos algumas regras para usar o ing no verbo, né, para transformar esse verbo para o contínuo, para o tempo contínuo, né, no caso, present continuous. Então, a nossa primeira regra diz o seguinte: os verbos que terminam em E, na letra E, o que acontece, né? Que são precedidos, ou seja, que vem uma consoante antes deles. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a vogal, no caso é o E, né? E vou acrescentar o ing. Vamos ver aqui na prática, então, né? Tá aqui, ó. O meu verbo dance, ele termina com uma consoante e depois a vogal E. Então, encaixou na regra, não é isso? Então, eu vou tirar o E daqui e no lugar dele eu vou colocar o ing. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dançando. Dançando, ok? Então, aqui tem o verbo dançar e agora eu tenho dançando. A mesma ideia do verbo pegar. Termina numa consoante, que é o K, acompanhado do E. Então, vou tirar o E e no lugar eu coloco ing. Então, no caso, eu tenho o verbo pegar e agora eu tenho pegando, ok? Taken, taken, taken. No próximo, na próxima regra, nós temos o seguinte: os verbos agora terminados com i e e. O que você vai fazer quando esse verbo termina nessa sequência do i e o e? Você vai trocar o i e o e por y, tá? Por y, ok? Aqui está, ó. Vou trocar esse e por y e vou acrescentar o ing. Exemplo, o verbo die, que é o verbo morrer. Então, tá aqui, ó. Tem o i e o e, certo? Tirei o i e o e daqui. Coloquei o y no lugar deles e acrescentei o ing.
Então, aqui eu tenho agora morrendo, né? Morrendo, dying, dying. Então, verbo morrer aqui e aqui abaixo morrendo. Olha o verbo lie, o verbo mentir, não é? Ele também termina com I e E. Então, eu vou tirar o IE, coloco o Y no lugar deles e acrescento o ING. Então, agora eu tenho o quê? Mentindo. Mentindo. Ok? Então, essa é a regra do I e o E, tá? Então, tiro o IE, coloco o Y no lugar e acrescento o ING. Continuando, temos mais algumas regras para a gente poder utilizar o ING junto com o verbo. Agora, a seguinte regra diz, né? Os verbos monossílabos ou dissílabos com final consoante mais vogal mais consoante, que é a regra do CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Você vai fazer o quê? Vou duplicar ou repetir a última consoante, certo? E aí eu acrescento ING, tranquilo, né? Por exemplo, o verbo cut é o verbo cortar. Então, aqui eu tenho uma consoante, uma vogal, que é a letra U, e uma consoante, novamente, que é a letra T. Então, encaixou, né? CVC, certo? Então, aqui, ó, repeti a última consoante, que é a letra T, e acrescentei o ING. Então, cutting, cortando. Cutting, cortando. A mesma ideia com run. CVC, né? Consoante R, U, vogal e N, consoante. Então, encaixou na regra. Repito a última consoante, que é o N, e acrescento o ING. Então, eu tenho agora correndo, correndo, correndo. Vamos continuar com a próxima regra agora. A próxima regra diz o seguinte, né? Que são exceções. As exceções são os verbos terminados em W e X, tá? Apesar deles se encaixarem na regra, né, do CVC, você não vai utilizá-los nessa regra, por quê? Porque eles finalizam em W e X. Como no exemplo do verbo nevar, que eu só faço acrescentar o ING, né? Snowing, nevando. E o X aqui, ó, certo? No caso do verbo fix, consertar. E aí ficou fixing, só fiz acrescentar o ING também, tá? Então, por quê? São exceções, tá, gente? Como toda regra tem exceção, então, a exceção do CVC é quando os verbos terminam em W e X, right? E essa foi a nossa última regra sobre o uso do ING no verbo, né? Acrescentado ao verbo, ok? Bem, continuando um pouquinho mais, não é? Nós vamos ver agora o present continuous, mas na forma negativa, que é bem fácil. Olha só, eu preciso acrescentar uma palavra, que é a palavra not. Onde que ela vai ficar? Olha só aqui, logo depois do verbo to be. Então, tem o verbo to be, o not e o resto segue, ó. O verbo principal, ing, e o complemento, caso haja. Vamos ver alguns exemplos aqui comigo. Então, a minha frase diz o seguinte, né? I am not listening to music. I am not listening to music. Então, tá ali o verbo to be am, acompanhado do not, e o resto segue, né? Na mesma ordem. Verbo principal, ing e complemento. Eu não estou ouvindo música. Próxima frase é Esther is not ou isn't dancing, né? Eu tenho a opção de fazer a forma contraída, não é? Então, Esther is not dancing. Ou Esther isn't dancing. Última frase. The children are not coloring the picture. As crianças não estão colorindo a figura ou a imagem. Vamos exercitar um pouquinho aqui junto comigo. Então, o verbo ali é o act. Eu quero dizer que eles não estão atuando, certo? Eu já tenho aqui todos os meus elementos para fazer a frase. Então, o sujeito é eles, né? Eles, they. Verbo to be com they é o are. Depois o not. Ou eu posso utilizar a contraída também, aren't. E aí eu finalizo com o meu verbo principal, que é o act. Mas eu preciso do ing, né? Acting. Pronto. Eles não estão atuando. They are not
ou they aren't acting. Essa foi, então, a forma negativa. Vamos ver a interrogativa? A interrogativa eu só preciso ficar atenta porque tem uma troca de lugares. O verbo to be agora começa a pergunta. Olha só, o verbo to be, depois o sujeito e o resto segue na ordem. Ó. Verbo, principal, ing e o complemento. E não esqueça o ponto de interrogação. Vamos ver alguns exemplos aqui. Is she writing a composition? Ela está escrevendo uma composição, uma letra de música? Okay? Então, o verbo to be começou ali, acompanhado do sujeito ela. Depois, nós temos mais um exemplo. Is Heitor singing on the stage? O Heitor está cantando no palco? Então, comecei a minha pergunta com o verbo to be, né? Depois o sujeito. Na próxima pergunta eu tenho, Are the girls modeling a sculpture? As garotas estão modelando, né, ou esculpindo, fazendo uma escultura? Então, comecei com o verbo to be, depois o sujeito the girls, né, as garotas, right? Então, esse é o que eu tenho que prestar atenção. É o verbo to be, depois o sujeito, e o resto segue. Vamos acompanhar um exemplo aqui comigo. Swim e cut. Começa a pergunta com o verbo to be, né? Ele está nadando. É o verbo swim, não é isso? Ele é CVC. Então, eu dobro o M e coloco o ING. Is he swimming? Agora é o cut, certo? Também vou começar com o verbo to be is, porque é ele. Is he? E aí o verbo é cut. Entra no regra do CVC, não é isso? Repito o T e acrescento o ING. Ele está cortando? Is he cutting? Bem fácil, né? E agora a gente vai relembrar um pouquinho de outra estratégia de leitura, que é a estratégia prediction. Acompanhe. Então, o que é o prediction? É uma previsão, uma predição. Então, uma habilidade básica para todas as técnicas de leitura e para o processo de leitura em geral. É a capacidade de adivinhar o que está por vir, fazendo uso de dicas gramaticais, lógicas e culturais. Então, para a gente exercitar um pouquinho esta prediction, acompanhe aqui comigo. Então, essa é uma propaganda. Eu tenho umas perguntas para vocês sobre ela. A primeira é, a propaganda é de um local, de uma lanchonete ou um restaurante? Segunda pergunta, qual é o telefone do estabelecimento? Terceira, que tipo de comida é oferecida no lugar? Para você responder essa pergunta, você tem que observar todos os detalhes dessa imagem. Então, vamos ver as respostas de cada uma. Então, é uma lanchonete ou restaurante? Olha ali a palavra menu. Então, em geral, o menu a gente utiliza num restaurante. E ali no prato tem comida mesmo, né? Então, está indicando que é um restaurante. Próxima resposta da pergunta. Qual o telefone? Olha aqui embaixo, olha o símbolo do telefone ali e os números, certo? E a última pergunta é, que tipo de comida é oferecida? Palavra health está indicada que significa saudável. Que tipo de comida saudável? Olha ali, indicando as setas no prato. Verduras e um peixinho, que é super light, ok? Então, tudo isso que eu utilizei foi utilizando a regra, né? A estratégia de leitura prediction. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre ela. Então, ainda sobre a prediction, nós utilizamos o contexto semântico. De que se trata isso? São as palavras que têm ideias relacionadas entre si. Funciona como uma tempestade de palavras. Como, por exemplo, eu falei para vocês anteriormente do computador, né? Se eu estou falando de computador, eu vou procurar no texto palavras relacionadas a computador. Software, mouse, hardware, computer, engineer, tudo aquilo que está relacionado a computador. Ok? Vamos relembrar agora outra estratégia de leitura, que são as cognate words, são as palavras cognatas. Então, são as palavras de dois idiomas diferentes que possuem semelhança gramatical e o mesmo significado. Por que ocorre isso? Porque diversas palavras têm, mesmo sendo de línguas diferentes, têm a mesma origem, ok? Então, essas foram as cognate words.
E, por fim, só para a gente relembrar, nós vimos aqui na segunda parte da nossa revisão as estratégias de leitura Skimming, Prediction, Cognate Words e vimos também o Present Continuous. Thank you!